Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 2 da Maratona da Nova Medicina Germânica. Eu sou Lucy Hayashi e a Maratona da Nova Medicina Germânica é um curso gratuito e introdutório no qual eu ensino o caminho para que profissionais comuns consigam transformar os seus resultados e as suas carreiras através de uma técnica incrível de diagnóstico e ressignificação de conflitos, fazendo com que hoje eles tenham resultados já na primeira sessão. Estes profissionais hoje não dependem mais de protocolos prontos e podem realizar um atendimento exclusivo e diferenciado para cada paciente, agindo na causa real da enfermidade, conseguem enxergar o paciente como um todo e tratar o corpo e a mente de maneira integrada e, com isso, ter resultados fantásticos que até parecem milagres, mas não tem nada de milagres, pois se trata de uma técnica totalmente científica e biológica. Eu tenho muitos relatos para falar sobre a Nova Medicina Germânica. Posso começar pela minha experiência durante o próprio curso, que foi muito interessante, porque dentro do próprio curso eu já me curei de doenças que eu carregava desde a minha infância. Uma delas era uma alergia muito estranha que eu tinha desde a minha infância de metais. Eu não podia ter nenhum metal encostado em meu corpo por mais de 10, 15 minutos, que começava a formar uma ferida horrível e de difícil tratamento. A medicina ocidental, as que eu tive a oportunidade de procurar, dentro dos especialistas que eu tive a oportunidade de procurar na minha infância e na minha adolescência, não conseguiram descobrir um tratamento para essa alergia que eu tinha. Eu não podia, por exemplo, nem usar a fivelinha de sandália ou botão o que fosse de metal, que já formava uma ferida bem feia. E isso eu carreguei por toda a juventude, até a minha fase adulta, que só fui me tratar e me curar no curso com a Lucy Hayashi, na Nova Medicina Germânica. Durante o curso foi descoberto que essa minha alergia, ela vinha de um conflito emocional que eu tive aos 2 anos de idade. Se imagina, eu carregava essa alergia desde os 2 anos de idade. Nem minha mãe não lembrava o quanto tempo que eu tinha essa alergia. E no momento que foi descoberto esse conflito, foi tratado no mesmo momento durante o curso. A partir do dia seguinte, eu já pude começar a usar metais. Por exemplo, vocês estão olhando aqui para mim? Vocês estão me vendo aqui, ó, com colar, com brinco, com anel, com pulseira. Isso eu nunca pude fazer desde os meus 2 anos de idade. No momento que esse conflito emocional foi descoberto e tratado durante o curso da Nova Medicina Germânica, automaticamente a minha alergia se curou. Eu passei a poder usar qualquer tipo de metal encostado em minha pele. Isso é muito bom, porque que mulher que não gosta de se enfeitar, de se arrumar? E eu passei uma adolescência e uma juventude que eu não tive essa oportunidade. Esta técnica está transformando a vida de vários profissionais por todo o Brasil, mesmo aqueles que não sabiam ressignificar conflitos e muito menos tratar corpo e mente de maneira integrada, ou então estavam iniciando na sua prática terapêutica. Eu sou a Andréa, nutricionista, sou formada há 19 anos. Eu há 1 ano e meio fiz o curso que na verdade mostra uma visão muito importante e mudou o paradigma que eu tinha sobre a origem das doenças. Através da Nova Medicina Germânica eu já tratei câncer de mama, já tratei problemas, dores musculares, artrose no joelho, enfim. Então eu só tenho a agradecer a Nova Medicina Germânica, pois através dela é que eu estou conseguindo tratar verdadeiramente dos meus pacientes. Vamos relembrar então rapidinho o que a gente viu lá na primeira aula. Lá na aula 1 eu te mostrei a importância de fazer um tratamento que integre corpo e mente, uma vez que o cérebro comanda todos os órgãos e ao longo dos séculos
A psique, cérebro e órgãos se desenvolveram sincronicamente e não de maneira separada. Portanto, não faz sentido dividi-los em especialidades. O Dr. Hammer, que foi um médico alemão, logo após a perda trágica do seu filho, desenvolveu câncer simultaneamente com a sua esposa. E aí ele iniciou um estudo intenso, pesquisando verdadeiramente o motivo de ambos terem contraído uma doença logo após a morte do filho. E depois conversou com centenas de pacientes e realizou centenas também de exames através de tomografias, e aí formulou nos anos 80 as 5 leis biológicas da natureza, que explica que nós não temos doenças, mas sim programas biológicos e sensatos da natureza com um único sentido, a de preservar espécies, preservar a vida, e estes programas iniciam com um choque, um evento agudo, inesperado e sentido em solidão, o que ele chamou de THS, ou Síndrome de Dirk-Hammer, em homenagem a seu filho. A partir deste conhecimento, você, profissional da saúde, agora poderá realizar um tratamento individualizado para cada paciente, levando em conta a história desse paciente e seus DHS. O Dr. Hammer mapeou esses conflitos ou DHS e fez um link com as partes do cérebro e também do órgão afetado. Nesta aula 1, eu também te contei a minha história e como foi a minha trajetória, onde eu saí de poucos resultados para uma carreira sólida, com centenas de pacientes agradecidos, e eu me tornei também uma referência na minha área, e de como eu compilei estes mais de 15 anos de estudo e prática clínica em um método passo a passo de equilíbrio do campo eletromagnético e ressignificação de conflitos não conscientes, e que todos os profissionais da área da saúde podem reproduzir. Então, se você ainda não viu a aula 1, eu recomendo bastante que você pare agora, pare aqui este vídeo, volta lá e assista esta aula 1, porque é muito importante o que eu expliquei lá naquela aula, para que você entenda essa sequência. A aula 1 vai te dar muito mais base para que você entenda o desenvolvimento das enfermidades, como elas surgem e o porquê de elas aparecerem. E dessa forma você acompanha sem nenhum problema as próximas aulas. Eu queria aproveitar para agradecer aos comentários que foram deixados lá na aula 1. Eu li todos, respondi a maioria. Obrigado por fazer parte desta linda comunidade que está se formando. E na aula de hoje eu vou te explicar o que é a ressignificação ou a programação neuromagnética. Eu vou te mostrar o passo a passo da aplicação do método em um paciente real com insônia. A programação neuromagnética é um método de equilíbrio do campo eletromagnético do paciente, e ele é indispensável este equilíbrio para que haja sucesso na ressignificação do conflito. Então, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te explicar como funciona e também vou te mostrar uma aplicação prática, passo a passo. Hoje, depois de você conhecer este passo a passo deste método, você vai entender por que muitos profissionais da saúde não têm resultado eficaz quando tratam corpo e mente de maneira separada, ou então quando tentam ressignificar conflitos sem antes equilibrar este campo eletromagnético. O que acontece com a maioria desses profissionais é que eles não têm um método passo a passo que trata o corpo e a mente do paciente de maneira integrada, pois eles não aprenderam isso, nem na faculdade e nem em outro lugar. E esse é o nosso grande diferencial, ser um profissional que enxerga além e por causa disso ganha uma certa fama, principalmente devido ao boca a boca que os pacientes vão fazer quando são atendidos de uma forma diferenciada e percebem a diferença e a rapidez na sua melhora.
Isso acontece porque o tratamento individualizado não é um tratamento de um rótulo de doença. É levado em conta a história desse paciente, então é claro que o resultado vai ser diferente. É como você seguir, por exemplo, uma dieta que você encontrou lá na internet e que foi feita para uma outra pessoa. Esta dieta pode ou não dar resultado para você. Mas você também pode ir numa nutricionista e ela criar um cardápio baseado em suas necessidades, exclusivo para você. Aí a pergunta, qual desses tem mais chance de dar resultado? Então, é isto que se trata, o método da programação neuromagnética. Assim como estes profissionais que nunca haviam tido contato com esse tipo de tratamento antes e agora estão aplicando em seus pacientes e tendo excelentes resultados. Oi, meu nome é Maria Luzia, sou fisioterapeuta, atuo com a microfisioterapia. Fiz o curso da Nova Medicina Germânica e foi assim uma maravilha em relação aos meus pacientes e a mim mesma. Olá, eu sou Erivelto Breck, sou acupunturista, sou o presidente do Satupar, Sindicato dos Acupunturistas do Estado do Paraná. É uma técnica que eu aprendi há um tempo atrás e me proporcionou uma experiência fantástica, onde eu consegui me livrar de uma alergia fruto do mar. Hoje eu consigo comer tranquilamente, mas se não fosse esse conhecimento que eu indico a todos vocês, talvez eu não conseguiria me livrar dessa alergia ou mesmo ajudar meus pacientes com a acupuntura a resolver seus conflitos emocionais. E agora eu vou te explicar como o Dr. Hammer mapeou os conflitos de acordo com cada tecido embrionário e por que, depois deste estudo, tornou-se fácil identificar qual o sentimento que originou o conflito e qual órgão vai ser afetado. E depois você irá assistir o atendimento onde eu realizo o equilíbrio daquele paciente passo a passo. Provavelmente, algumas estratégias que você vai aprender aqui, você já vai poder implementar aí nos seus atendimentos e começar a ter os primeiros resultados. Então, preste muita atenção a partir de agora. Vamos começar? O Dr. Hammer, ele baseou a sua pesquisa nos tecidos embrionários, que são formados lá no início da nossa vida uterina. Porém, ele dividiu aqueles 3 folhetos embrionários em 4 folhetos, de acordo com a característica de cada um padrão que ele descobriu em suas pesquisas. Então, ele dividiu em endoderme, mesoderme antigo, mesoderme e ectoderme. A endoderme e mesoderme antigo pertencem ao chamado cérebro antigo e o mesoderme novo ou mesoderme e o ectoderme pertencem ao cérebro novo. Esta parte do cérebro que se relaciona com os tecidos e órgãos que tem origem lá no folheto embrionário da endoderme é o tronco cerebral. A endoderme dará origem também ao nosso tubo digestivo e todas as glândulas anexas a ele, isto é, tudo que está entre a boca e o ânus pertence à endoderme. E a principal característica é o bocado, que entra na boca, percorre todos os órgãos e vísceras e é eliminado pelo ânus. Deste modo, sempre que sofremos um evento agudo, inesperado, vivido sozinho, ou seja, o DHS, cuja característica seja a de um conflito vital, isto é, aquilo que é vital para mim, tal como alimentar-se, respirar, metabolizar a glicose, eliminar dejetos, reproduzir, irá afetar algum dos órgãos vitais. Por exemplo, o olfato é vital para qualquer animal, para sua sobrevivência. O olfato é o sentido mais apurado para detectarmos um perigo, pois o perigo que é visto, ele já está muito próximo. Um perigo que a gente ouve está mais próximo ainda. Porém, o perigo que ainda está lá longe, quem irá detectar é o olfato. Isto no mundo animal é muito bem compreendido.
No mundo humano, o olfato está muito relacionado com aquele perigo não detectado, porém já está presente em nossas vidas. É aquela famosa frase: isto não está me cheirando bem. Ou seja, o perigo não está sendo visto, não está sendo escutado, mas o nariz já está sentindo que existe alguma coisa no ar. Eu vou contar um caso que é meu caso, eu vivi isso. Eu moro em chácara há mais de 30 anos e sempre deixei porta, janela, tudo aberto. E aí, um determinado dia, meu marido pediu para eu manter as portas fechadas, mas eu nem dei importância. Ele é bom nisso, ele fareja o perigo de longe. Eu não cheirei perigo nenhum e mantive as portas abertas. Um belo dia, eu lá almoçando, sozinha em casa, 5 bandidos entram pela porta. Adivinha, 3 dias o meu nariz escorrendo, espirrando, isso porque eu não detectei o meu perigo, o meu DHS, e agora eu, reconhecendo, eu interrompi aquele processo. Foi um conflito vital? Claro que foi, principalmente porque o meu processo digestivo estava em pleno funcionamento, eu estava almoçando. Quando um deles pegou a faca da cozinha, uau, meu coração pá, suor na mão, mão fria, todos os sinais do DHS, eu percebi naquele momento. Mas conhecer este processo todo de conflito me ajudou muito. Eu me acalmei, comecei a conversar com aquele que parecia que era o chefe do bando e eu usei todas as técnicas que utilizo na ressignificação magnética. No final das contas, consegui convencê-lo a não levar meu computador, o computador do meu marido, o computador do meu filho e também a minha máquina fotográfica. Tudo isso usando a técnica da ressignificação. Então, veja só que até no assalto é válido a gente conhecer essas técnicas de ressignificação. Então, apesar de eu ter ficado com o meu nariz entupido, escorrendo e espirrando, eu utilizei e saí dessa situação, desse DHS em 3 dias. Isso é bom, porque se não fosse isso, isso poderia se prolongar. O mesoderme antigo faz relação com um conflito cujo tema é ataque à integridade, que pode ser real, virtual ou imaginário. E a parte do cérebro que se relaciona com os tecidos de proteção é o cerebelo. Estes tecidos de proteção são as membranas que revestem os órgãos vitais, por exemplo, a pleura, pericárdio, peritônio, opíparo e também a derme. Já o mesoderme dá origem aos tecidos conjuntivos, ao sistema locomotor, ao sistema circulatório. E a parte do cérebro que controla esses tecidos é a substância branca. Os conflitos que afetam o mesoderme é o sentimento de impotência, da autodesvalorização. E aqui estão as doenças como tendinite, bursite, as dores de modo geral, dores musculares, câncer ósseo, ou seja, aquelas doenças que afetam o sistema músculo-esquelético e também afetam o sistema circulatório. Já a ectoderme dá origem ao sistema nervoso e também aos tecidos epiteliais. E por ser os tecidos de contato com a parte externa, o conflito que afeta os tecidos de ectoderme é aquele conflito de contato-separação indesejáveis e também conflitos de território. Quando ocorrem tais conflitos, irá afetar o córtex cerebral. Como, por exemplo, nós vimos vários casos durante a pandemia do Covid. Muitas famílias perderam seus entes queridos e não puderam se despedir, não puderam ter aquele último contato, aquele último toque. Muitos dos que passaram por essa situação tiveram DHS de separação indesejável. A maioria vai superar este trauma, porém, alguns poderão desenvolver a partir deste DHS agora uma doença que irá afetar os tecidos da ectoderme, como por exemplo, poderá desenvolver algum tipo de parestesia, algum tipo de problema de pele, além de outras doenças do tecido ectoderme. Enfim,
O Dr. Hammer mapeou todas essas possibilidades e eu não teria como passar todas elas aqui. Explicando desta forma, eu acredito que você já terá um bom entendimento do desenvolvimento dessas enfermidades. Agora, eu vou te contar o que é a programação neuromagnética e o porquê não adianta apenas ressignificar o conflito sem antes equilibrar o campo eletromagnético do seu paciente. Enfim, o que é a programação neuromagnética? Bom, vamos explicar desde o começo. A Terra é um grande campo eletromagnético, tanto que temos o polo sul e o polo norte magnético utilizados em bússola. Do mesmo modo, todo ser vivo que vive no planeta Terra também tem campos eletromagnéticos percorrendo seu corpo 24 horas por dia, 365 dias no ano, durante a vida inteira. Todos somos seres polarizados, porém, quando este campo magnético torna-se desequilibrado devido a um aumento de função, por exemplo, de algum tecido orgânico, ou um crescimento de massa tumoral, alterações no metabolismo, alterações hormonais, este campo eletromagnético ele se altera. E esta alteração irá prejudicar todos os outros tecidos que vão sendo enfraquecidos à medida que essa doença avança e o campo eletromagnético torna-se cada vez mais desequilibrado, prejudicando mais ainda aquela doença, prejudicando mais ainda os tecidos. E isso se torna um ciclo vicioso em que um piora o outro. Quando usamos ímãs, conseguimos reequilibrar este campo eletromagnético por um certo período de tempo. E isto vai diminuir esse processo vicioso de piora. A união dessas três técnicas, acupuntura com ímãs, nova medicina germânica e resolução do conflito, deu origem a essa técnica que eu chamei programação neuromagnética. Porém, você não precisa ser acupunturista para usar essa técnica, porque os pontos são fáceis de localizar e utilizamos ímãs nesses pontos. O uso dos ímãs nestes pontos de acupuntura, eles foram sistematizados por Bianchi, que por volta lá do ano 400 a.C. já eram eficazes para tratar doenças emocionais, mentais, psíquicas. Na época de Bianchi, eram usados para tratar essas doenças consideradas invasão de fantasmas que vinham assombrar a mente do paciente. Mas atualmente a gente sabe que não tem nada de fantasma, são pacientes que têm graves problemas emocionais e mentais. Esses pacientes, eles não são loucos, mas eles possuem dores emocionais tão grandes que não conseguem permanecer num estado, por exemplo, normal. E eles ficam assim, em stand-by, aguardando um momento para resolver estes problemas. Dessa forma, eu emprestei todo esse conhecimento da medicina chinesa a respeito desses 13 pontos de acupuntura de Bianchi, agora com a utilização de ímãs. Principalmente porque, quando eu atendia pacientes psíquicos, era muito mais fácil usar ímã do que agulha, porque eles eram muito agitados. O ímã sempre foi muito bem aceito pelos pacientes psíquicos e em poucos minutos eles já estavam mais calmos, mais relaxados. O ímã ele abre esses campos emocionais, mentais, psíquicos, juntamente com o campo eletromagnético. E desta forma, realizar a programação da resolução do conflito torna-se muito facilitado. Utilizar essas técnicas irão liberar memórias doloridas que estão lá guardadas em nosso cérebro como um tesouro e são acessadas com frequência, causando dor, desconforto, lamentações, tristezas, mágoas, desvalorização, perdas, enfim. Todos aqueles eventos negativos em nossas vidas nós guardamos em algum lugar do cérebro como joias preciosas. Porém, de joia não tem nada. São lixos que estão lá no nosso cérebro causando doenças, causando sofrimento.
Por isso, da mesma forma que em determinado dia resolvemos fazer uma faxina na casa, a programação neuromagnética é a faxina em nosso cérebro. Só que ao invés de usar vassoura, pano de limpeza, a gente usa pontos do Bianchi, os ímãs e a nova medicina germânica para realizar essa faxina cerebral. Joga fora aqueles lixos e sujeiras que estão lá no nosso cérebro, que nos mantém reféns do nosso próprio sofrimento. E quando a pessoa resolve se livrar deste lixo, não existe força maior de cura que esta. Quando vemos o brilho nos olhos do paciente refletindo esta faxina, eu utilizo 3 intensidades de equilíbrio, dependendo do grau da doença. A que eu vou demonstrar agora é a frequência leve, utilizada em casos mais brandos, como por exemplo, como insônia, dores musculares, algum tipo de dores articulares, ansiedade, estresse, depressão mais leve. Neste caso, ele está com uma insônia há 15 dias mais ou menos, devido a algumas perdas financeiras, já que ele trabalha com investimentos. A insônia ocorre em todos os momentos após o DHS, ou seja, a insônia não é uma doença separada, mas ela faz parte de todos os programas biológicos. Podemos dividir os programas biológicos em 2 fases distintas. Uma fase é um momento de luta e fuga, em que nós estamos em simpaticotonia, e a outra fase é a fase da recuperação, em que nós estamos em parasimpaticotonia. Logo após o DHS, nós entramos na fase simpática e durante essa fase, que normalmente dura de 1 segundo até 3 meses, nós permanecemos sem apetite, com insônia, pensamentos recorrentes, episódios de palpitação, constipação. Portanto, como ele está há 15 dias com insônia, sem apetite, o DHS ainda está atuando. Eu coloco os ímãs com fita crepe. Os pontos de Bianchi iniciam com o primeiro ponto, que é chamado de Kuei-kan, que fica no terço superior do espaço que vai do nariz até os lábios. Eu uso o polo negativo do ímã. O segundo ponto chama-se Kuei-shin e está no início da unha do polegar. Em homens, eu inicio com o dedo esquerdo e depois no dedo direito, também com o polo negativo do ímã. O terceiro ponto chama-se Kuei-lei e está no início da unha do hálux. Em homens, começa do lado esquerdo e depois no lado direito, também com o polo negativo do ímã. O quarto ponto chama-se Kuei-shin, que está no centro do punho. Também em homens, começo com o lado esquerdo e depois do lado direito e uso o polo negativo do ímã. Podemos acrescentar um ponto no centro do peito, que é para acalmar as batidas do coração se houver palpitação. Neste ponto, podemos usar o polo negativo. Agora, fica alguns minutos ali em repouso para que esses pontos e os ímãs equilibrem o campo eletromagnético e após uns 10 minutos nós vamos colocar a mão entre as sobrancelhas e neste local existe um ponto importante de acupuntura chamado Intan. E eu acredito que agora sua visão das enfermidades está totalmente transformada. Você aprendeu como é feito o passo a passo de um atendimento eficaz, o que tem por trás de um atendimento de resultado, que é esse passo a passo de identificar, equilibrar e ressignificar o conflito. Descobriu também que os profissionais que têm muito resultado, eles não têm nada de diferente de você. Eles simplesmente têm uma visão sistêmica das doenças e seguem um método que repetiram até se tornarem muito bons naquilo que fazem. E durante essa semana eu estou te dando apenas uma introdução à nova medicina germânica
com a programação neuromagnética e tem muitas pessoas me perguntando como faz para ter acesso ao curso completo. Mas sobre isso eu vou falar mais para frente. Por enquanto, eu quero que você aproveite cada detalhe, pois ainda tem muito mais coisa. No próximo episódio, eu vou te contar como é feita a declaração certeira para modificar a percepção do seu paciente, reprogramando sua mente e também promovendo a autocura. Mas este é um assunto que vai ficar para a próxima aula. Por quê? Eu vou disponibilizar esta aula 3 na sexta-feira, pela manhã. Por enquanto, eu queria que você me contasse aqui embaixo nos comentários o que você aprendeu na aula 2, que você ainda não sabia e que você já vai começar a colocar em prática. Conta pra mim, eu vou adorar saber. Então, muito obrigada, fiquem bem, até a próxima aula 3, na sexta-feira. Meu nome é Akimi, eu trabalho com acupuntura e outras terapias naturais. O que eu pude perceber com os tratamentos da Germânica foi que eles trazem um resultado bastante rápido e em poucas sessões, promovendo a autocura desde dores de joelho, dores de ombro, até mesmo a casos de miomas e diabetes. Eu atendi uma paciente que já havia feito diversas cirurgias ao longo dos anos para a retirada de vários miomas. E apesar do tratamento alopático, apesar das cirurgias, de outros tratamentos que ela já havia buscado, os miomas voltavam a aparecer. Com um atendimento de Germânica, nós conseguimos encontrar o conflito que fazia com que o corpo dela achasse necessário produzir esses miomas. E foi um conflito que aconteceu durante a adolescência dessa paciente. Após alguns meses, essa paciente entrou em contato comigo e disse que havia feito exames e que pela primeira vez em muito tempo não havia surgido nenhum novo mioma nesses exames. Então foi um resultado bastante significativo e que me deixou ainda mais impressionada com a Germânica.